São 6h03, o assunto é sério. Qual foi a data, meu diretor Fredson Navarro, que isso aconteceu? No dia 22 de maio, né? Menos de um mês, a gente já apresenta aí a prisão desse criminoso. Viralizou nas redes sociais um áudio em que um motoboy por aplicativo confessa ter assediado uma passageira e até pede desculpa. Vamos conferir. Mas você tentou pegar nas minhas partes íntimas, você se masturbou na minha frente, pô. Você me constrangeu em um lugar deserto que não tinha ninguém. Você me ameaçou. Olha, você tá ligado que isso não tem nada a ver que você dizer que tava passando por problema não sei o quê. Tá ligado? Isso não tem nada a ver. Você é um aplicativo, você é um motoboy, você tem que se colocar no seu lugar, você tem que fazer a corrida, deixar as pessoas e já era. Né? Você tá tentando pegar em parte íntima, ou você queria que eu pegasse nas suas partes íntimas, você ficou me pedindo, dizendo que não, você tirou pra fora e se masturbou comigo em cima da moto, pô. Foi. Isso aí realmente eu tô errado, eu assumo o meu erro. Mas isso não pode acontecer, não. Você tentou abusar de mim. Você é um estrupador, você é tarado. E isso tem que se resolver, sim. Você vai pagar pelo que você fez. Você tem até medida protetiva, poxa. Você já tem índice de estrupador. Você é estrupador. Olha, gente, é grave, é triste e é revoltante. Porque desde que isso aconteceu, ao vivo, o Vinícius Mecenas está aqui comigo. Vinícius, foi você que deu essa notícia da outra vez e a gente continua com você apurando este caso. Foram dias extremamente difíceis para esta mulher. Eu tenho falado com ela diariamente, inclusive hoje ela falou comigo. Hoje é o primeiro dia em que eu vou conseguir viver um pouco mais aliviada. Porque até então o medo era constante. Esta mulher, enquanto este homem estava solto, não conseguia ter um minuto de paz. Ele foi preso hoje, né, Vinícius? Boa noite. Oi, Mariana, muito boa noite para você e para todo mundo daqui do Cidade Alerta, da TV Atalaia. Exatamente, ele foi preso ontem. E como a gente já pontuou na nossa última entrada, no momento em que eu estava acompanhando essa mulher, a gente vai acompanhar essa situação dela até o desfecho, que foi, portanto, essa prisão desse homem. Antes de mais nada, eu queria até relembrar para quem está em casa e não acompanhou essa situação que repercutiu bastante nas redes sociais. Essa mulher que trabalha em um estabelecimento comercial ali na região do Inácio Barbosa, acabou o expediente por volta das 2h da manhã. Ela foi para casa, né, pegou um motoboy ali para a região da Santa Gleide, na região do Bugio ali, bem próximo, e nesse trajeto um motoboy começou a tocá-la, alisá-la, né, nas partes íntimas, parou a motocicleta em um determinado momento, né, e se masturbou. Até ameaçou ela, dizendo que se ela saísse da motocicleta, ela iria morrer. Se não fosse na bala, ia ser atropelada. Então, assim, foi uma situação bastante complicada. Ele foi pegar essa mulher no trabalho, então, consequentemente, ele solto, não havia sido preso. Ela ficou com medo dele localizá-la, né? Então, por conta disso, ela não foi trabalhar ao longo dos últimos dias. E ficava aflita, né, por conta dessa situação, né, em busca aí dessa prisão. Na época, ela até disse que não estava amparada juridicamente, mas hoje ela está, né, através da doutora Mona Lisa Jean, que acompanha esse caso. A gente falava muito em relação à importunação sexual, abuso, mas na verdade o caso dela foi considerado estupro mesmo, viu? A gente vai entender mais detalhes de toda essa situação com a própria delegada, que foi responsável por coordenar o processo de investigação, a Lorena Rocha. Vamos acompanhar. A Polícia Civil de Sergipe prendeu um homem motorista de aplicativo, motoboy, suspeito de ter abusado sexualmente de uma passageira no dia 22 de maio, no povoado Sobrado, em Nossa Senhora do Socorro. Essa prisão foi possível através dos esforços conjuntos da Delegacia de Atendimento à Mulher e demais grupos vulneráveis de Nossa Senhora do Socorro e da Delegacia de Atendimento à Mulher de Aracaju, que inclusive também investiga esse mesmo homem por um caso semelhante praticado na capital sergipana. O caso ocorrido em Socorro ganhou repercussão após a vítima registrar um boletim de ocorrência, alegando que tinha sido abusada por um motoboy
E prontamente a DAGV de Nossa Senhora do Socorro deu início às diligências investigativas e também representou pela prisão preventiva desse indivíduo. Com o deferimento dessa prisão na data de ontem, o mandado foi cumprido hoje e o preso também foi encaminhado para a audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça, e o inquérito policial deverá ser concluído dentro do prazo legal. Ou seja, mais um caso que a gente exibe aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia, e a pessoa é presa, né, por conta do fato ilícito que ele provocou. A gente agora vai relembrar, inclusive, o que falou a própria vítima à época, no último dia 22 de maio, como foi que tudo isso aconteceu. Põe na tela. Foi horrível, né? Foi horrível. Chamei um aplicativo em destino à minha casa e quando foi chegando perto do destino, ele começou a topar nas minhas pernas, eu pedindo para ele parar. E quando chegou mais à frente, ele parou a moto, tirou as partes íntimas dele para fora e pediu para mim masturbar ele. Eu se neguei e ele se masturbou só. Enquanto eu estava parada na garupa da moto, ele falou: eu estou armado, se você tentar correr, eu te mato. Se você não morrer na bala, você morre atropelada. Eu fiquei em silêncio até ele se masturbar, ele ejaculou. Depois ele se endireitou, entrou na rua que eu pedi, me deixou, pegou o dinheiro, me deu o troco. E ainda quando eu cheguei no portão, ele falou: desculpa, foi mal aí. E a essa altura do campeonato ele ainda fica ali intimidando, mandando mensagem? Sim, inclusive hoje ele me mandou mensagens de texto, mandei até para você, para sua equipe, pedindo para mim retirar a queixa, dizendo que está vivendo um filme de terror e eu vivi momentos de terror. Ele me assediou e eu quero pedir justiça e que as autoridades maiores tomem cabimento e prendam esse homem. Foi horrível. Ou seja, a justiça já começou a chegar para essa vítima, né? Pouco instante eu falava que essa mulher antes não tinha amparo jurídico, mas hoje ela tem através da Mona Lisa Dian, que já está aqui comigo, tem acompanhado bastante esse caso. Então, Mona Lisa, o inquérito ainda está aberto, até afinal de contas são 30 dias, né, para que ele seja concluído, mas no decorrer dessas investigações, culminou, né, de que esse homem foi preso nas primeiras horas da manhã de hoje. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Mariana. Boa noite, Vinícius. Sim, né? Ele foi preso. O inquérito, após essa prisão dele, a delegada ela tem aí um tempo para concluir, que é de 30 dias. Né? Então, ela foi noticiada do caso através do boletim de ocorrência agora no final de maio, então, no final de abril. Tá? Então, ela tem aí todos esses 30 dias para poder concluir esse inquérito. Né? O importante frisar, que você bem colocou, é importante deixar aqui hoje que o boletim de ocorrência, o que me chamou a atenção foi quando ela conversou comigo e eu verifiquei que no boletim de ocorrência está como importunação sexual. Só que ao relatar os fatos e ao ouvir também o depoimento dessa vítima, houve uma ameaça. Então, assim, ele já não se cabe mais a importunação sexual, por ter também uma pena menor, porque houve a grave ameaça. Então, se trata agora de crime de estupro, né, que a pena é de 6 a 10 anos. Então, a assistência de acusação que vai acompanhar esse caso, que já está acompanhando, vai, juntamente com o Ministério Público, lutar por essa condenação em crime de estupro, não de importunação sexual. Agora, existem vários outros boletins de ocorrências registrados por outras pessoas contra esse mesmo homem, fator que ajudou, né, a prisão dele, que foi uma prisão inclusive preventiva. Isso. Ele tem vários boletins, inclusive denúncias também nos aplicativos, do qual outras vítimas passaram também por essa situação. Né? Então, ajudou nas investigações. Quando eu estive na delegacia, a delegada, juntamente com a sua equipe, estava colhendo as imagens do local. Então, existem as imagens desse trajeto da vítima também. E tem outras denúncias também que culminou também aí para o requerimento da representação da prisão preventiva. Então se trata de uma preventiva, não se trata de uma temporária, né? Então ele vai aguardar aí o trâmite processual preso, onde aí ele vai seguir o processo no sentido de fazer sua defesa, garantindo o contraditório e a ampla defesa, e assim sua acusação vai ficar acompanhando até o final para que ele seja condenado em crime de estupro. Eu sei que é muito cedo, mas já existe alguma data?
Não, ainda não. O processo, ele passou pela audiência de custódia, né? E aí o processo vai se iniciar, vai ser ação penal, após vai apresentar a defesa preliminar para poder marcar a audiência. Perfeito. Analisa, muito obrigado pela participação, parabéns pelo belíssimo trabalho e a gente vai acompanhar esse caso e, claro, conversar inclusive com a mulher. Ela disse que quer falar, viu? Agora, como é que ela se sente após essa novidade, homem preso. E a gente vai ouvi-la, viu, Mariana? Muito obrigada, viu, Vinícius, pelas informações. Estou sabendo que você vai fazer uma entrevista exclusiva com ela daqui a pouco e vai ser transmitida também nos nossos telejornais amanhã.